Sejam bem-vindos ao canal do professor Ranieri Andrade. Na aula de hoje nós vamos falar sobre trabalho de uma força, ok? É importante que você compreenda que na física essa palavra trabalho, ela é bem diferente da palavra trabalho no qual a gente está acostumado a falar. Essa ideia trabalho nas atividades corriqueiras, ela está relacionada a uma atividade. Essa atividade pode ser física ou mental, mas que não obrigatoriamente ela precisa estar relacionada a um deslocamento. Na física, essa palavra trabalho, ela é totalmente diferente, ok? E é importante também que você compreenda que as definições de trabalho aqui na física, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, ok? Por exemplo, a nossa energia elétrica, os carros, as tecnologias mecânicas, elas são desenvolvidas fundamentadas nessas ideias físicas, tá bom? Nesses conceitos físicos, muito além de qualquer estruturação do equipamento, é necessário que exista uma aplicabilidade e uma obediência às leis físicas, ou seja, às leis da física. E a ideia de trabalho é extremamente importante para que você possa ir compreendendo esses fenômenos. Então, aqui na física, o trabalho ele vai estar relacionado a uma força, certo? E a força, ela tem que estar relacionada a um deslocamento. Então, sempre que eu tiver uma força e um deslocamento, eu vou ter a realização do trabalho. Por exemplo, suponha esse rapaz aqui. Para ele levantar a caixa, ele vai aplicar uma força na caixa, certo? Essa força que esse rapaz vai aplicar na caixa, ela precisa estar conectada a esse deslocamento. Ou seja, essa força vai fazer com que a caixa se desloque por uma determinada altura h. Essa altura h, ela é na verdade esse deslocamento, certo? Então, sempre que eu tiver uma força e um deslocamento, eu vou estar realizando o trabalho. Na verdade, a minha força vai estar realizando o trabalho. Então, de maneira bem específica, o que acontece é que o músculo desse rapaz transfere uma determinada energia para a caixa, ok? Então, eu posso dizer que esse rapaz aqui, ele vai transferir uma energia para a caixa. Então a gente pode definir de maneira bem simples que o trabalho, na verdade, ele é a transferência de energia de um sistema para outro. De forma inversa, né, na física é muito difícil de conceituar a energia, mas ela é de certa forma conceituada da seguinte maneira, que é a capacidade que um sistema tem de realizar trabalho. Então, de certa forma, trabalho e energia estão aí conectados, certo? Existem algumas caracterizações para esse tipo de trabalho. Por exemplo, suponha aqui esse rapaz, ele está aplicando uma força nessa caixa através dessa corda, né, uma força de tração. E essa caixa ela vai se deslocar por uma determinada distância, né? No caso aqui, de A até B. O que é que acontece? Essa força está sendo aplicada na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, como você pode ver. Quando isso acontece, o trabalho realizado pela força, ela recebe um nome especial, um nome específico. A gente vai dizer que essa força realiza sobre a caixa, ou sobre o objeto, ou sobre o corpo, um trabalho chamado de trabalho motor,
e esse trabalho ele vai ter um sinal positivo. Em outra situação, como você pode ver aqui, no qual a força aplicada está no sentido oposto, mesma direção, mas sentido oposto ao sentido do deslocamento, né? Força e deslocamento estão sendo aplicados em sentidos opostos. Esse trabalho recebe um nome também específico. O trabalho realizado por essa força recebe um nome específico, certo? E diferente do trabalho motor, é um trabalho diferente. Ele vai ser chamado de trabalho resistente. E quando isso acontece, o resultado do trabalho, ou seja, o módulo, a intensidade do trabalho tem valor negativo, justamente explicitando que ele é resistente ao deslocamento, tá bom? Então, se eu tiver um deslocamento e uma força aplicada, logicamente eu vou ter um. Aqui a gente tem um rapaz que aplica uma força na caixa, certo? Essa força ela não está na mesma direção do deslocamento, ela está direcionada a partir de um ângulo alfa em relação à horizontal, ou seja, em relação ao deslocamento. A caixa vai se deslocar, vamos supor, do ponto A até o ponto B. Então eu vou dizer que essa caixa sofreu um deslocamento devido à aplicação dessa força. E essa força está inclinada de um ângulo alfa em relação à horizontal, certo? Como aparece aqui. A força responsável pelo deslocamento é essa força Fx, ok? E por definições trigonométricas, essa força Fx, que é a força responsável pelo deslocamento do bloco, ela é igual a força F vezes ela é igual a força F vezes o cosseno do ângulo alfa, né? Ou seja, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o entre as duas forças, esse ângulo aqui. Então, logicamente, nós vamos definir que o trabalho de uma força, de maneira bem geral, né, ele é igual ao trabalho da força é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa, ok? De maneira bem geral, esse trabalho é representado por essa letra grega, o tal. Em alguns livros, o trabalho ele é representado pelo W, certo? Então, assim, logicamente eu costumo utilizar muito o W, mas o fato dessa aula estar sendo um pouco direcionada aos alunos da Escola de Educação Profissional de Massapê, Francisca Neilita, e o livro-texto utilizado aborda o trabalho por essa letra grega aqui, o tal, então eu resolvi colocar essa representação, mas ele pode ser representado também pelo W maiúsculo. A força aplicada em newtons F, o deslocamento em metros, né, obedecendo à ideia das grandezas, tendo as unidades fundamentado no sistema internacional, e o alfa, que é o ângulo entre a aplicação da força e o deslocamento. Num sistema internacional de unidades, a unidade de trabalho é o joule, ou simplesmente o newton vezes metro, ok? Então você tem que 1 joule é igual a 1 newton vezes metro. E outro fator importante que eu falei no início da aula, né, e durante a exposição foi sempre comentado, que o trabalho
é o trabalho, desculpa, quem realiza, é a força quem realiza trabalho, desculpa. Na verdade, não é a pessoa que está aplicando a força que realiza o trabalho. O trabalho é realizado pela força aplicada. Tá bom? Um assunto ou uma ideia bem particular acontece quando se tem uma força aplicada ao longo do deslocamento e essa força ela é representada pelo gráfico. Como você tem aqui, é a força ao longo de um deslocamento, né? E a relação força-deslocamento está representada pelo gráfico. Nessa situação, o trabalho ele vai ser igual à área do gráfico, ou seja, ele vai ser igual a essa área aqui, limitada pela curva do gráfico. Sempre, independente da forma geométrica de como essa curva esteja representada, se o trabalho ele estiver representado graficamente, fundamentado numa força ao longo do deslocamento, de maneira gráfica, então você calcula o trabalho através da área do gráfico, né? Aqui você tem um retângulo. O trabalho é a área desse retângulo, certo? Que é um lado vezes o outro. Aqui você tem um trapézio. O trabalho é a área do trapézio, que é a base vezes a altura, base maior, desculpa, mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Então aqui você tem a área da figura geométrica, a área do trapézio, né? Aqui você tem que a área é igual a um lado vezes o outro. Você tem um lado vezes o outro lado. Então sempre vai ser assim, certo? Que a força estiver representada de maneira gráfica, você pega e calcula a área do gráfico. Vamos para a resolução das questões aqui, para a gente fixar, estabelecer o assunto. É importante também que você tente resolver as questões aqui dessa playlist, assista a resolução das questões, depois dessa aula aqui conectada a ela, tem várias resoluções de questões, vários vídeos com resolução de questão, para que você consiga compreender melhor e definir melhor esses conceitos, certo? Então a questão diz assim, a jovem da figura desloca sua mala de viagem aplicando por meio de um fio uma força de intensidade T igual a 100 newtons, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Determine o trabalho T realizado ao longo do deslocamento de A até B, tal que esse deslocamento vale 50 metros. Ele dá o cosseno de 60 graus igual a 0,5 e o seno de 60 igual a 0,87. Então a gente sabe aqui que nessa ideia o trabalho bem tranquilo de resolver, ele é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Então a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa, né? Vezes o cosseno de 60 graus aqui. Vamos substituir logo, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, a gente tem aqui que o trabalho ele vai ser igual à força, que é 100, vezes o deslocamento, que é 50, certo? Então, você tem aqui a força igual a 100 newtons, o deslocamento igual a 50 metros, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 60, que é 0,5. Então tá aí o produto entre esses valores, 100 vezes 50, que dá 5.000, vezes 0,5, dá 2.500 joules de
energia. Então, esse é o trabalho realizado pela força aplicada por essa jovem. Então, dá 2.500 joules. Ok? Então, tá aí. Se você gostou da resolução da questão, então, se você está gostando do vídeo, então não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Vamos para a resolução de mais uma questão. Essa questão aqui ela aborda a relação gráfica entre a força e o deslocamento. Então você tem aqui um deslocamento em função de uma força. E a questão diz o seguinte: um carro de massa igual a 1.000 kg move-se sem resistências dissipadoras em trajetória retilínea a partir do repouso. O gráfico da força motora na própria direção do movimento é representado na figura ao lado. Determine o trabalho da força F num deslocamento de 0 a 1.000 metros. Então aqui você tem já a força em newtons, certo? O deslocamento em metros, então não precisa converter nada. É importante na resolução de uma questão desse tipo você faça essa observação, tá bom? Observe as unidades de medida. E aqui você tem uma figura geométrica que é o trapézio. Então você vai simplesmente calcular a área desse trapézio, sabendo que a área é igual à base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então tá aí a área da figura, certo? Simplesmente um trapézio. Feito isso, nós vamos calcular e fazer as definições, certo? A base menor é aqui, ó, de 200 até 600, que dá o quê? Que dá 400. Essa aqui é a base menor. Dá 400 metros. A base maior é essa aqui, ó, de 0 até 1.000. De 0 até 1.000 vai dar 1.000. Então essa aqui é a base maior, ok? E a altura, ela é aqui de 0 até 1.000 newtons. Isso aqui vai ser a altura. Então você simplesmente vai calcular aqui que a área gráfica, a área do gráfico, é na verdade a base maior, que é 1.000, mais a base menor, que é 400, vezes a altura, que é 1.000, dividido por 2. Certo? Então aqui você tem 1.000 mais 400, 1.400. Vezes 1.000 você tem aqui 1.400.000. Certo? Então você tem aqui 1.400.000. Dividido por 2. Então 1.400.000 dividido por 2 dá área igual a 700.000
tá aí o cálculo da área, tá bom? 700 mil. Vamos colocar esse valor em notação científica, tá bom? Vamos reescrever esse valor aqui, fazendo o seguinte: A é igual a 7 vezes 10, certo? Aqui é só para a gente ver na física, quando você tem valores muito altos, é interessante você colocar em notação científica, fica melhor de representar. Então fica 700 vezes 10, né? E o seu expoente vai ser determinado da seguinte forma. Então você tem aqui a vírgula no final do número, você vai deslocar ela até aqui, certo? Para ficar de 700 mil ficar 7. Então você faz 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Deslocou a vírgula 5 casas para a esquerda, o número é muito grande, o expoente ele vai ser positivo, então fica 7 vezes 10 elevado a 5. Como aqui o que eu calculei foi o trabalho, certo? Então eu vou dizer que o meu trabalho ele é igual, certo? Vamos trazer esse resultado para cá. Então nós vamos dizer que o meu trabalho ele é igual a 7 vezes 10 elevado a 5 joules. 7 vezes 10 elevado a 5 joules. 700 mil joules de energia. Então tá aí a resolução da questão, certo? Muito tranquilo de resolver. Bom, vamos para a última questãozinha exemplo desse vídeo. Aqui a gente tem uma partícula percorre o eixo 0x indicado, deslocando-se da posição de 2 metros até a posição de 8 metros, ok? Então, ela se desloca aqui, ó, de 2 até 8, certo? Então, a variação do deslocamento, né, eu posso dizer que a variação desse deslocamento é igual a 8 menos 2, e a variação desse deslocamento dá igual a 6, certo? Então, aqui você tem que o deslocamento ele vai dar 6 metros. Esse deslocamento de 6 metros, ou essa partícula se desloca esses 6 metros, em função de duas forças, F1 e F2. F1 é 80 newtons e F2 é 10 newtons. F1 forma um ângulo de 60 graus com a horizontal e F2 forma um ângulo de 180 graus com a horizontal, tá bom? Ou seja, com a direção do deslocamento. Então nós vamos resolver essa questão da seguinte maneira, né? Sabendo que F1 é 80 e F2 é 10, nós vamos resolver a questão utilizando a seguinte ideia. Na direção da força F1, o deslocamento forma um ângulo de 60 graus. Então nós vamos dizer que o trabalho, daqui a cor da caneta, nós vamos dizer que o trabalho ele trabalho 1, não é isso?
ele é igual à força F1 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a aplicação dessa força, e esse cosseno ele é 60 graus. Certo? Então nós temos que o trabalho 1, ou o trabalho da força 1, ele vai ser igual à força, que é 80 newtons, vezes o deslocamento, que ele é 6 newtons, ou desculpa, ele é 6 metros, vezes o cosseno de 60 graus, que é 0,5. Então, multiplicando tudo isso aqui, você vai ter que o trabalho 1, ele é igual a 240 joules de energia. Certo? Então tá aí o trabalho da força F1. Vamos resolver agora o trabalho da força F2, certo? Ele vai ser trabalho da força 2 é igual a F2 vezes o deslocamento, que é D, vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força 2, sabendo que o ângulo entre o deslocamento e a força 2, ele é 180 graus. Certo? Então tá aí a equação. Então a gente resolve o seguinte: o trabalho da força 2 ele é igual à força F2, que é 10, vezes o deslocamento, que é 6, vezes o cosseno do ângulo de 180 graus, que é menos 1. Então nós temos que o trabalho da força F2 ele é igual mais por menos dá menos, ele é igual a menos 60 joules de energia, ok? Isso aqui me diz que o trabalho da força F2, na verdade, ele é um trabalho resistente, ok? Porque ele está no sentido, a aplicação da força está no sentido oposto ao sentido do deslocamento, então eu digo que aqui é um trabalho resistente. Certo? Então tá aí a resolução da questão. Se você gostou da aula, não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, tá bom? E nós sempre vamos estar postando vídeos com a explicação do assunto, com a resolução de questões, para que você se torne fera nos conteúdos de física. Um forte abraço para você que está nos assistindo e até o próximo vídeo.